a mim foi me dada essa missão, que não é muito fácil, de fazer uma discussão sobre a viabilidade econômica do manejo do greening, mas eu vou tentar fazer um resumo daquilo que a gente fez, da que a gente simulou, e mais do que isso, está feito um simulador que pode ser adaptado pelos senhores, se vocês se quiserem colocar as informações de cada uma das suas regiões, das suas propriedades, que, como foi dito aqui durante 2 dias, mudam as características de enfrentamento do manejo, enfrentamento do greening, e, portanto, mudam os custos, né? Eu vou falar basicamente de uma situação na região sudoeste do estado. É uma região que eu estou atuando como profissional há pouco mais de 30 anos. Eu cheguei lá em 87 para fazer o projeto da Citrovita e lá me instalei praticamente, inclusive sendo citricultor naquela região. Então, a nossa base é exatamente nessa área, que é uma das áreas ainda mais privilegiadas em termos de incidência de greening, tá? A gente assessora e participa diretamente de propriedades que estão nesses municípios, desde Capão Bonito, que é a que está mais ao sul, até Avaré, que é a que está mais ao norte, passando por Botucatu e Capão Bonito. O que a gente faz é trabalhar basicamente de 2 formas diferentes. Aquela do eixo de Angatuba para o norte, a gente entende que é uma área que a gente precisa de uma atenção maior e a gente considera como alta e média incidência, embora esteja bastante abaixo da região central e do estado de São Paulo. E a gente tem práticas que variam dependendo das propriedades. Em todas elas, a gente está fazendo a erradicação constante de plantas sintomáticas, como proferido pela Fundecitrus. Nós temos, basicamente, 2 estratégias de controle, uma que aborda as questões externas, que a gente vai botar um pouquinho de número aí para vocês verem, e outra que é o controle interno. No controle externo, nós estamos trabalhando até com apoio do Fundecitrus na produção de tamaríxea. Estamos iniciando ainda, começamos a soltura nesse mês, e com bastante dificuldade, não é uma tarefa muito fácil, quem tem laboratório sabe disso, né? E nós estamos nos deparando com uma série de situações que são bastante curiosas e que foram debatidas aqui durante 2 dias, e eu queria mostrar essa para vocês. Nós temos uma propriedade que tem essa conformação, uma propriedade longa, né? Aqui no lado leste tem uma grande propriedade de laranja, tá? E esse lado de cá é uma área da Duratex, com reflorestamento, tá? E a gente não entendia bem por que aqui, nesses talhões, tinha um índice maior de greening quando a gente fazia o mapa de calor do greening, né? E o que a gente foi ver nas inspeções que fizemos na região é que tinham, dentro do eucalipto, tinha uma reboleira de 133 plantas de limão-cravo, com sintomas de greening bastante, já mostrando que era antigo. Olha o tamanho do limão-cravo, foi cortado com motosserra. E isso numa área de reserva do lado, quer dizer, dentro da propriedade da própria Duratex, né? E até digo, não é fácil de achar o limão-cravo aí, porque ele cresce, né? Ele estiola, e se você não prestar atenção, o seu operador não prestar atenção, não consegue verificar que existe. A gente está geolocalizando essas plantas também para poder visitar
no segundo ano, e como todos citaram, encontrando plantas de limão-cravo, principalmente, em áreas de pastagem. Tá? Bom, o controle interno, então, passa pela inspeção. Não é fácil tirar uma planta nessas condições, né? A gente tenta manejar a erradicação levando em consideração a época de colheita, tá? E nós, então, fazemos todos os trabalhos como foram já amplamente divulgados aqui nesses 2 dias. Uma coisa que eu queria colocar, o replantio tem que ser inteligente. Quer dizer, fazer o replantio nas bordaduras e lembrar que não adianta você fazer o replantio em áreas onde tem um crescimento vigoroso das plantas que estão ao lado. Ela não vai sair. Tá? E a gente mostra isso, e são propriedades nossas, são erros que a gente comete. Aqui tem uma replanta. Aqui tem uma replanta. Se a replanta não vai sair, ela não vai pagar o custo desse replantio. Vamos gastar esse dinheiro em outras áreas onde tem condição da planta sair. Tá? Agora, entrando na área de custo, né? O controle externo, como foi dito aqui por vários colegas, nós temos uma situação em torno de R$ 98 mil que a gente gasta para fazer o controle externo com apoio da Fundecitrus. Então, uma caminhonetinha, um motosserrista que vai junto, as mudas que são compradas para a gente tentar fazer a troca. Isso aqui é bastante dinheiro, R$ 98 mil por ano, né? E aí vem a questão da escala, porque como nós temos nessas áreas onde está sendo feito esse trabalho, nós temos cerca de 2 mil hectares. Então fica muito barato, R$ 49 por hectare, quase 7 centavos por muda. Não seria a mesma coisa, naturalmente, se fosse uma propriedade de 50 hectares, não ia viabilizar, né? Então é preciso considerar essa questão da escala. O custo do controle interno, eu coloquei aqui desde da inspeção, a erradicação, a limpeza com trincha e roçadeira, o custo do replantio, tá? Que vai do 1º ao 4º ano, é uma muda que custa um pouco mais cara para você começar a produzir, porque ela está no meio do talhão. Custaria talvez R$ 30 se fosse numa área solteira, né? Numa área total. O que nos traz, no caso de uma taxa de 2% ao ano de greening, em torno de R$ 674 por hectare. Ela vai subindo naturalmente à medida que a quantidade de plantas que você tem que erradicar e replantar aumenta. Tá? O controle, ainda dentro do controle interno, esses são o combate ao vetor, tá? Considerando as aplicações de inseticidas, principalmente no verão, em algumas áreas a gente está fazendo semanal, e nas áreas com incidência maior. E também com apoio de pulverizações aéreas, tá? Nós chegamos a R$ 2.500 por hectare. Aqui tem uma certa gordura, porque no custo de tratores, por exemplo, em algumas das pulverizações a gente está trabalhando com outros defensivos que não só o inseticida, tendo como alvo o psilídeo. Tá? Mas, de toda forma, aqui eu fui um pouco rigoroso, para a gente até testar melhor a nossa tese. Tá? Então, a gente vai... E aqui vem a questão da produtividade e o quanto ela influencia no custo da caixa. Nós temos aqui, se tomarmos esse custo, né, de R$ 2.500, e nós tivermos apenas 800 caixas por hectare, como disse o Frederico, o custo fica muito alto. Chega a R$ 3,20 por caixa. Se essa mesma área tiver 1.500 caixas por hectare, ela vai custar praticamente metade, ou R$ 1,70.
Então, porque tanto faz o pulverizador passar em frente a uma planta de uma caixa, como passar na frente de uma planta de 3 caixas. Tá? Bom, aí eu fiz um simulador, e esse simulador teve algumas premissas para que a gente pudesse, então, rodar. Então, o espaçamento é o espaçamento que a gente mais usa desde 2008, 6,5 por 2,40, com 694 plantas por hectare. Nós estamos mudando agora para 6 para 2,20. Eu acho que compensa adensar na linha, exatamente pelo fato de que, em alguns casos, você não vai fazer a planta, e as plantas vão se encontrar e substituir, de alguma forma, a produtividade, repor a produtividade. A produção por planta, a gente considerou iniciando com 0,2 caixas no 3º ano, e tendo como pico de 2,20 caixas por planta, tá? No 7º ano. A gente tem situações melhores e tem situações abaixo. Então, eu fiz essa consideração aí para os senhores saberem. O custo operacional total no 7º ano, 14,80 por caixa, incluindo aí a colheita e frete. Custo de inspeção e erradicação, ao invés de trabalhar com todas aquelas variáveis, eu fixei uma que é em torno de 2%. Se a gente quiser ser um pouco mais rigoroso, dá para mexer nessa variável também. O replantio ocorrendo até o 8º ano. Isso nem sempre é verdade, depende do vigor das plantas, mas a gente considerou isso, replantio do 4º ao 8º ano. Eu estou trabalhando aqui com a possibilidade de que até o 4º ano, então, 1º, 2º e 3º, a gente conseguiu proteger essas plantas com as oportunidades que a gente tem de drencha, etc., com mudas sadias, etc. Considerei um preço de caixa de R$20 e uma taxa de desconto de 5%. Para ser um pouco mais rigoroso, teria que usar 6,25, 6,5, mas já dá para a gente ter uma ideia. E, de novo, simuladorzinho a gente pode alterar, não tem problema nenhum. Engenharia de planilha é uma beleza, a gente faz o que quer, né? A realidade, mas é uma ferramenta para a gente fazer conta. Tá? E aí os resultados. Nós temos, com um cenário base, um valor presente líquido, trazido àquela taxa de desconto que eu pus de 5%, de R$32 mil por hectare, que é um excelente negócio. Né? Com payback no 8º ano, que é o que os projetos que a gente fazia antes do greening, mais ou menos era isso mesmo que acontecia. Um break-even a partir do 5º ano já começa a ficar no azul, e isso aí vai acumulando resultado positivo. Depois, com 2% de greening, vocês veem que o salto para baixo é muito grande, né? Quase de 50%, um VPL. O payback ainda continua o mesmo, mas ele vai diminuindo, e o break-even também no 5º ano. Com 5% de green, e lembrando que eu estou considerando isso a partir do 4º ano, 5% todo ano. Tá? Também dá para fazer variações no simulador. O VPL cai para 7.200, com payback já aumenta para 9 anos. E com 10%, impossível. 10% acumulando-se ao longo de 4, 5 anos, o negócio fica inviável, o payback vai para 14 anos e não se paga nunca. Tá? Quando você joga isso num gráfico, então é possível ver aqui os VPLs, tá? Desde 30 e tantos mil reais aqui em cima, e até o zero, abaixo de zero aqui no caso do 10%. Essa, só para vocês terem uma ideia, uma cana arrendada a R$20, a 20 toneladas o hectare, 60, 65 reais por tonelada de cana, dá em torno de 12 mil reais de VPL. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se a viabilidade econômica, primeiro, é muito responsiva, a taxa anual é acumulada de greening, é óbvio, mas a gente tem que falar. A escala do pomar, a produtividade, o preço da caixa interferem de forma determinante nos índices econômicos.
Isso aqui nós estamos falando numa situação de R$20 a caixa. Se houver uma queda nisso, todo esse número muda e aí fica muito mais difícil de ser viável. O controle do greening, da forma como está proposto, é viável para taxas anuais até a faixa de 5%, 6%. Tá? É possível vale a pena você cuidar. A partir daí, então até 2% as taxas dos resultados são muito bons. De 2% a 5%, cuidado, e acima disso é inviável, tá? Para dar uma base. E algumas considerações finais, se vocês me permitem, né? O primeiro, que os casos são muito particulares, desculpem, não dá para a gente colocar isso como gabarito em todas as propriedades. Todo o esforço deve ser feito para manter abaixo de 5%. Todo o esforço. Porque depois que você perde a mão, é muito difícil você conseguir voltar. E a outra coisa, que é uma coisa um pouco mais filosófica, de quem já está com quase 40 anos de carreira na citricultura, a gente vai ter que repensar essa citricultura. Não é possível conviver com a quantidade de produtos que a gente está usando. A gente não pode esquecer que tem alguém lá na frente que está tomando suco e precisa cuidar. Nós estamos todos dentro de produtos registrados, etc., etc., mas o acúmulo disso ao longo dos anos pode nos trazer problemas. Então, é preciso pensar em ferramentas biotecnológicas que sejam viáveis, sob pena de chegarmos a uma citricultura insustentável. Era o que eu tinha para dizer, e volto a agradecer a todos pela presença e ao Juliano e ao Dr. Mônico pelo convite. Obrigado.